Bom dia, ouvinte do podcast. Hoje é dia 15 de setembro de 2023, sexta-feira, e eu vou falar sobre CEOs das Big Techs reúnem com legisladores em Capitol Hill. No dia 11 de setembro, eu redigi um post com uma pauta diversificada. Dentre os assuntos apresentados, eu comentei que em março os empresários das grandes empresas tecnológicas haviam reunido com senadores dos Estados Unidos em Capitol Hill. Naquela ocasião, os CEOs pediram uma pausa clássica política porque o assunto era delicado, tendo em vista que ele apresentava riscos extremos. Tratava-se de um fórum sobre inteligência artificial e o evento foi programado para esta quarta-feira. Estavam previstas as presenças dos seguintes empresários: Bill Gates, filântropo, Elon Musk, Tesla, Mark Zuckerberg, Facebook, Sam Altman, OpenAI, Satya Nadella, Microsoft e Sundar Pichai, Google. Hoje eu volto ao assunto. Eu acredito que a rapidez com que o software ChatGPT, lançado em 30 de novembro de 2022, alcançou um total de 1 milhão de usuários em 5 dias, e que isso sensibilizou o Capitol Hill sobre o chatbot online de inteligência artificial. Naquele post eu procurei abrir o tema reunindo informações sobre matérias que eu tenho acessado em diversas fontes consultadas no meu trabalho diário. E assim eu cheguei à iniciativa promovida por Chuck Schumer, 72 anos, eleito pelo estado de Nova York, líder democrata no Senado, em convidar CEOs das grandes tecnológicas, dentre as quais as 3 mais valorizadas em bolsa, a Apple, a Google e a Microsoft. Os CEOs tinham que transmitir as suas percepções sobre a inteligência artificial a um grupo que representava 60% da Câmara Alta norte-americana. O evento em curso tem como objetivo estabelecer uma legislação para a inteligência artificial, algo nos moldes de que os europeus irão fixar no contexto da estratégia digital da União Europeia. Tendo exercido o magistério durante 40 anos, eu imagino a polêmica que a inteligência artificial desperta em sala de aula. Eu recordo a utilização em classe de algumas fitas de vídeo da minha videoteca e que eu as incluía no conteúdo de Nova Economia. Nesse conteúdo eu projetava no telão uma fita sobre a criação da ARPANET, uma segunda sobre o www e uma terceira sobre o Java. Eram entrevistas com o almirante do Pentágono, com Tim Berners-Lee e com James Gosling. Nessa época, eu utilizava um texto da revista Finance and Development, em que o autor indagava se havia uma nova economia, isso lá em 1994. E ele mostrava o impacto do hardware, do software e das comunicações sobre a produtividade do trabalho. Foram grandes debates que eu tive em sala de aula. Por toda essa vivência em atividade docente no século passado, eu tenho dúvida se no século atual os professores estão dando um tempo ou se estão utilizando amplamente a inteligência artificial em sala de aula. Há aceitação ou rejeição quanto ao uso de inteligência artificial em aula. Lembro que as condições vigentes no país são de extrema limitação para grande contingente de população. Quantas escolas dispõem de computador e internet em sala de aula? Sigo adiante no tema do post. Eu penso que há uma competição entre os Estados Unidos e a União Europeia para regulamentar a inteligência artificial. A Europa saiu na frente porque Ursula von der Leyen apresentou em abril um primeiro regulamento, tratando de setores riscos para fins de avaliação. O problema enfrentado pela proposta da lei de inteligência artificial na Europa é que houve rejeição da proposta por grupos empresariais, porque eles afirmaram que ela barraria novos investimentos
e impactaria negativamente a competitividade dos negócios locais. Ursula von der Leyen apresentou o quadro de legislação europeia em março e em junho foi a vez dos americanos proporem a criação de 9 painéis nos Estados Unidos, reunindo especialistas para chegar a uma resenha de legislação norte-americana em algum momento à frente. Então, no encontro reservado dessa semana entre legisladores, CEOs das tecnológicas, empresários, educadores e alguns convidados, foram tratados diversos assuntos. Os participantes presentes ao evento em Capitol Hill debateram com os senadores se a legislação a ser implementada deveria ser rígida ou flexível. Na saída do evento, a imprensa obteve algumas informações com os participantes sobre os temas tratados no primeiro painel coordenado pelo Legislativo norte-americano. Na pauta debatida constam assuntos como a importância da inteligência artificial para o futuro da humanidade, a tarefa do governo na regulamentação da matéria, o impacto sobre o mercado de trabalho e a quem caberá a supervisão das atividades ligadas à inteligência artificial. E mais, como será o perfil do profissional, um engenheiro, para a área de inteligência artificial? Como administrar as perdas de emprego no setor e quais os setores que criarão mais oportunidade de negócio? E mais ainda, a competição do Google com a Microsoft, que investiu pesadamente no segmento, como será o impacto da inteligência artificial no setor de tecnologia e quais serão os empregos mais estimulados na fase de consolidação na relação mão de obra e tecnologia. É isso aí. Eu paro por aqui. Vou procurar maiores informações sobre o painel realizado na quarta-feira em Washington, D.C., procurando identificar alcances e limitações do que foi tratado na relação de políticos e especialistas. Voltarei ao assunto em breve. Bom dia, ouvintes do podcast Professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o endereço eletrônico www.antoniocarlosfrachelli.com.